Olá, tudo bem? Sandro Baraldi aqui e hoje eu vou estar falando, sobre algumas figuras de linguagem, porque eu quero começar a fazer algumas crônicas em vídeo, né? E para eu explicar o que é crônica em vídeo, antes eu vou fazer uma metalinguagem, explicar o que é metalinguagem. É uma explicação sobre como funciona o processo, né? Uma figura de linguagem da literatura, né? Então, é quando um texto, né, no caso aqui um vídeo, fala como vai funcionar alguma coisa, no caso, como vai funcionar a crônica. O que é a crônica? A crônica, eu adoro crônica, sempre li crônica. Existem ótimos cronistas brasileiros, como Machado de Assis, Luiz Fernando Veríssimo, eu adorava ler Veríssimo quando ele era vivo ainda, né? Eu lembro desde pequeno ler Veríssimo, Jô Soares, Chico Anísio fazia crônicas fantásticas, né? Tinha aquele personagem, aquele bigodudo, né, que era o Justo Veríssimo, né? Eu não consigo ser tão engraçado como o Jô Soares, quanto o Fernando Veríssimo, Chico Anísio, né, que era palmeirense também, enfim. Mas eu vou tentar aqui fazer algumas crônicas. Então, a crônica ela tem algumas características, né? Por exemplo, elas são histórias curtas, né? Atemporais, muitas vezes atemporais, que falam sobre realidades humanas, então sobre situações que acontecem não só na minha cidade, mas em vários lugares do Brasil e do mundo. E ela tem um determinado, são poucas pessoas, é uma história curta, então é uma história, é quase um squash, né, vamos dizer assim. E hoje eu vou estar fazendo aqui uma pequena crônica, né, assim, só para ter ideia de como funciona. Então eu vou contar. Quem também fazia muita crônica, só que ele chamava de causo, né? O Boutrin era um excelente contador de histórias, né? E ainda conta histórias fantásticas. Mas eu não tenho essa capacidade de fazer rir da mesma forma. Mas vamos lá. Tem uma cidade que fica. Eu trabalhei em Rio Verde. E lá perto de Rio Verde tem um distrito que chama Uruana. E uma pessoa conhecida minha lá de Uruana me falou que tem um político lá naquela região que nunca tinha tido um cargo de gestão e de repente ele pegou esse cargo de gestão e, bom, tem um ditado que fala, né, se quer conhecer a pessoa, ter poder a ela. E lá em Uruana, né, colocaram essa pessoa para ser o subprefeito dessa região. E o que aconteceu? Essa pessoa, começando a se achar muito mais importante que as outras pessoas, começou a pisar nas outras pessoas. Tinha uma pessoa lá que trabalhava há muito tempo lá já, né, como diretora, e essa pessoa saiu de férias, né? Isso não aconteceu aqui perto, não, tá? Aconteceu lá em Uruana, lá em Goiás é, como diz o pessoal lá em Goiás. Essa pessoa saiu de férias, né? Uma pessoa muito competente, já estava 4 anos como diretor lá, e essa pessoa foi colocada como gestor, né? Então, o gestor está em cima do diretor. O diretor, quando voltou de férias, foi tirado do cargo de direção e colocado num cargo subalterno, um cargo de funcionário normal. Passado um tempo, um usuário, uma pessoa que usa o sistema lá em Oruana, foi procurar essa pessoa. E essa pessoa chegou lá e falou assim: eu queria conversar com a fulana. Ah, a fulana não trabalha mais aqui. Mas onde a fulana está trabalhando? A fulana não faz mais parte da equipe, sendo que ela é funcionária concursada, tá? Com competência, com conhecimento, e a pessoa que foi colocada no cargo de gestão não tem conhecimento nenhum, não tem formação, é uma pessoa que era da roça, né, como dizer assim, né, uma pessoa sem conhecimento. O mundo dá volta, né? A gente costuma falar que o mundo não dá volta, o mundo capota. Né? Dentro do social a gente fala muito isso, porque uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente está em cima. Eu já fui diretor, já fui coordenador e hoje eu estou como técnico. E a gente sabe dentro da assistência social, quem é concursado, quem é funcionário público, sabe muito bem que esse capotamento ocorre, né? E quem é de fora e entra muitas vezes não sabe. Mas isso daí não aconteceu aqui, tá? Aconteceu lá em Uruana. E lá em Uruana, essa pessoa depois encontrou esse servidor público que estava em outro local e contou toda essa história para ela. Imagina o baque que foi para essa pessoa saber que ela não fazia parte da equipe, mesmo ela sendo concursada, e está dentro da equipe. Né? Como ela se sentiu é, humilhada, né? Menosprezada. Né? Isso daí não acontece em lugar nenhum, tá, gente? Só acontece lá em Goiás. Aqui na minha cidade não acontece, não. Tá? Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Né? Eu acho que é uma coisa. A crônica ela tem essa questão de ser atemporal,
de ser um negócio que acontece em vários locais, então a gente pode contar ela como sendo de vários locais. Tá? Essa é uma história que realmente aconteceu, só que foi lá em Aurora, não foi aqui. Um grande abraço e cada vez mais eu vou contar causos aqui e contar crônicas, fazer essas crônicas curtinhas que contam uma história e coisas que acontecem em vários lugares do país. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve aí, comente, curte, comente, compartilhe. Se inscreva no meu canal e vai ter história do Bigodudo lá do Justo Veríssimo. Vai ter Justos Veríssimos aí que eu vou contar histórias sobre Justos Veríssimos. Em breve, mais histórias aí, tipo essa, curtinha, rapidona, mas que refletem muito de alguns seres humanos que não sabem se colocar como devem, com respeito aos outros, tá? Eu sempre fui coordenador, sempre fui diretor, sempre que eu trabalhei em equipe, sempre trabalhei com todo mundo no mesmo nível, nunca me senti superior a alguém. E não é porque eu tenho um diploma que eu devo me colocar superior a alguém, tá? Mas, bom, vou ficando por aqui, um grande abraço, vocês fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima, que vem com mais história. Eu vou contar mais histórias ainda